A autoria da Bíblia é um assunto complexo e debatido entre estudiosos e teólogos. A Bíblia é composta por diversos livros escritos ao longo de um período de cerca de 1500 anos, abrangendo diferentes culturas, épocas e idiomas. No Antigo Testamento, os livros foram escritos por várias pessoas, incluindo profetas, reis, sacerdotes e outros indivíduos que desempenharam um papel significativo na história de Israel. Alguns dos autores tradicionalmente associados a livros específicos incluem Moisés, que é considerado o autor dos primeiros 5 livros, conhecidos como o Pentateuco, o rei Davi, autor de muitos dos Salmos, e o profeta Isaías, autor do livro de Isaías. No Novo Testamento, os livros foram escritos principalmente por apóstolos e associados próximos de Jesus Cristo. Os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, são tradicionalmente atribuídos a esses apóstolos. Além disso, as cartas do apóstolo Paulo constituem uma parte importante do Novo Testamento. No entanto, é importante mencionar que a autoria da Bíblia não é uma questão totalmente resolvida e há debates em relação a alguns livros específicos. Alguns estudiosos argumentam que certos livros podem ter tido múltiplos autores ou terem sido escritos por pessoas diferentes das tradicionalmente atribuídas a eles. Em resumo, a Bíblia foi escrita por várias pessoas ao longo de muitos séculos, cada uma contribuindo com sua perspectiva e experiência. É considerada sagrada por muitas religiões e tem sido objeto de estudo e interpretação ao longo da história. Antigo Testamento. O Antigo Testamento é composto por diferentes tipos de literatura, incluindo narrativas históricas, leis, poesia, profecias e sabedoria. Alguns dos escritores tradicionalmente atribuídos a esses livros incluem: Moisés é considerado o autor do Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Samuel é atribuída a autoria dos livros de 1 e 2 Samuel, que narram a história de Israel desde a época dos juízes até a unificação do reino. Davi é considerado o autor de muitos dos Salmos, embora a autoria de alguns seja atribuída a outros escritores, como Salomão e Asaf. Salomão é atribuída a autoria dos livros de Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos. Isaías, Jeremias, Ezequiel e outros profetas são considerados os autores dos respectivos livros proféticos que levam seus nomes. Novo Testamento. O Novo Testamento é composto pelos Evangelhos, cartas apostólicas e o livro de Apocalipse. Alguns dos escritores tradicionalmente associados a esses livros incluem: Mateus, Marcos, Lucas e João, são os autores dos 4 evangelhos, que narram a vida, os ensinamentos e a morte de Jesus Cristo. Paulo escreveu várias cartas, conhecidas como as Epístolas Paulinas, endereçadas a diferentes comunidades cristãs. Essas cartas incluem Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, entre outras. Pedro, Tiago e João também escreveram cartas no Novo Testamento, conhecidas como as Epístolas Gerais. Pedro escreveu 1 e 2 Pedro, Tiago escreveu a Epístola de Tiago e João escreveu as Epístolas de 1, 2 e 3 João. Autor desconhecido. O livro de Hebreus não menciona explicitamente o autor, e sua autoria tem sido objeto de debate ao longo da história. É importante ressaltar que a atribuição da autoria desses livros é baseada em tradições e evidências históricas disponíveis, mas nem todas as atribuições são unânimes entre os estudiosos. Além disso, é possível que alguns livros tenham tido contribuições de múltiplos autores ou tenham passado por processos de edição e redação ao longo do tempo.